Pessoal, esse negócio de eu fazer e eu não me ouvir é complicado. Tá todo mundo me ouvindo? Beleza. Tranquilo, pessoal. Uma boa tarde, meu nome é Luiz Faro, eu sou responsável pelos engenheiros da RSA no Brasil e eu sou a última palestra entre vocês e o almoço, então eu prometo que eu não vou atrasar. Hoje eu vou falar um pouquinho desse buraco que tem entre a segurança e o negócio. Em como é complicado a gente subir para o nível executivo, conversar com o nosso CSO, conversar com o CIO, conversar com o conselho e tentar explicar para eles que segurança é um negócio necessário e que se a gente não investir nisso, vai dar bobagem para todo mundo. Então é um pouquinho do que a RSA tem ajudado os clientes a fazer, é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Bom, segurança hoje não tem funcionado. Tá? Nós, como profissionais de segurança, como fornecedores de segurança, nós temos falhado as empresas que contrataram a gente. Né? Isso não sou eu, é RSA que está falando. Vocês abrem as páginas dos jornais todo dia. E vocês veem que se por um lado os investimentos de segurança estão crescendo, todo dia tem um vazamento. Todo dia acontece algum caso grave que deixam as nossas empresas expostas, né? O Alão, o meu colega que estava apresentando antes de mim, ele estava falando, não, a gente avalia se o provedor de nuvem teve um breach. Não é se, é quando. Um grande vazamento, um grande ataque, todo mundo um dia vai ser alvo. Se as suas empresas são relevantes do ponto de vista de dados, do ponto de vista de informação, do ponto de vista financeiro, um belo dia vocês vão ser atacados. E se vocês vão estar aqui no dia seguinte ou não, depende de como vocês respondem a esse ataque, como vocês avaliam os ativos de vocês e como vocês garantem que num evento desse vocês vão sobreviver. Então, 70% das empresas no último ano, isso é uma pesquisa da RSA com 200 e poucas empresas, tá? Tiveram algum tipo de comprometimento no ano anterior. Algumas delas são obrigadas a reportar, outras não, depende de como foi esse breach, do que foi levado. Tá? Considerando que 70% delas foi invadida de alguma forma, 90% não está satisfeita com a velocidade da resposta. Ou seja, não só entraram, como eu demorei para perceber que entraram. E a maioria dos CSOs, dos CISOs, estão repensando a sua estratégia de segurança. É claro que estão. Poxa, se 70% das empresas forem invadidas, se eu não estiver repensando nisso, tem alguma coisa errada. Eu não estou servindo ao meu negócio. E o que é a RSA vê? Que quando a gente fala, né, quando a gente vai na cozinha da área de segurança, a gente está falando uma língua completamente diferente da que os executivos estão falando. A gente está falando de web shell, de malware, cross-site scripting, DDoS, aquela sopa de letrinha doida, e que quando a gente vai defender para o executivo o que a gente precisa, né? Como tá falando meu colega da Arbor ali do outro lado, poxa, a gente precisa de uma solução de peak flow para impedir um DDoS, a gente vê que o pessoal até desfoca, né? Olha para a gente com cara de que língua é essa. Enquanto isso, se a gente vai lá no último andar, na sala de reunião, quais são as perguntas quando a gente fala de segurança de informação? São muito mais qualitativas. Né? Poxa, qual foi o tamanho da encrenca? Foi muito complicado? Foi muito ruim? Como eles entraram? Quem entrou? Que informação levou? E aí, a gente está seguro? A pergunta que a gente mais ouve dos executivos é: e a gente está seguro? Isso vai acontecer de novo? É isso que a gente precisa responder se a gente quer falar sobre negócio. Então, como o negócio está falando um assunto e a segurança está falando de outro, né, existe esse desencontro, esse buraco entre os dois. E esse buraco que impede um bom investimento em segurança. A gente fala errado com os executivos e, por falar errado, a gente não consegue o investimento que a gente precisa. E por que existe, né, esse buraco? Onde está a falha? A segurança vem sendo feita de 3 grandes maneiras nos últimos anos. Essas maneiras coexistem, mas elas não se falam.
Então você tem a segurança por exclusão. Eu sei o que é ruim, eu vou manter isso por fora. Tá? Isso funciona cada vez menos, mas de certa forma você precisa fazer alguma coisa de segurança por exclusão. Ferramenta mais clássica de segurança de exclusão é antivírus. Eu sei o que é ruim, eu vou impedir que ele seja executado, eu vou impedir que esse código exista dentro da minha empresa. Só que eu preciso conhecer o que é ruim. É reativo? É reativo, mas eu preciso fazer alguma coisa porque isso arranca já um pedaço dos problemas que eu tenho, do problema mais normal, mais trivial, mais corriqueiro. Tá? Opa, desculpa. Eu tenho a segurança por inclusão. Eu olho aquilo que eu conheço, que eu sei que é bom, e eu só deixo isso que é bom entrar, whitelisting. Isso é o que a gente costuma fazer, por exemplo, com identidade, com segundo fator de autenticação, com cofre de senha. Só vai pegar essa credencial de admin quem eu sei que é bom. Quem eu não sei não pega. O cofre de senha é muito bom nisso, gestão de identidade é muito bom nisso. Você tem gestão de risco. Então você tem os controles sendo feitos de quem pode o quê, quem tem o quê, todas as métricas da minha segurança sendo feitas normalmente em cima de planilha, né? Mas gestão de vulnerabilidade, gestão de correção sendo passado por e-mail, né? Então o pessoal de segurança passa para o pessoal de TI, gente, precisa corrigir essas 10 vulnerabilidades críticas essa semana, e torce para alguém ler, torce para entrar no Gmood, tá? E você tem o cara da segurança que é tido como o chato da empresa. Esse é o cara que fica pedindo para dar boot em servidor de produção. A gente pede mesmo, a gente pede para o patch ser aplicado para não ter um problema maior depois. Então o que você tem são um monte de soluções desconexas, fazendo métodos estanques diferentes, né? Você tem tudo isso alertando, esses alertas todos passando no seu SOC, e aí você tem aquela luz vermelha que está piscando todo dia. O analista, chega o gerente de SOC, poxa, tem um negócio vermelho aí. Está sempre aí. Poxa, alerta que está todo dia não é alerta. Tá? E você tem falta de contexto. Você está pedindo a correção de uma vulnerabilidade crítica. Precisa corrigir hoje? Precisa, a vulnerabilidade é crítica. Poxa, mas eu estou pedindo a correção de uma vulnerabilidade crítica no servidor na máquina da portaria. Precisa mesmo? Não sei. Se essa máquina for comprometida, qual é o risco? O que acontece? Essa é a pergunta do negócio. Se eu não fizer nada, o que acontece? Se eu fizer alguma coisa, quanto custa? Do outro lado, o que a gente tem? A gente tem ataques cada vez mais sofisticados. Do outro lado do muro, né, os cybercriminosos, né, o pessoal, né, do timão digital, eles estão cada vez mais sofisticados, cada vez eles conhecem mais, tem laboratórios, tem investimentos, tem treinamento. A gente tem um perímetro que cada vez menos existe. Por quê? Por mais que eu saiba onde termina a minha rede, eu tenho um monte de parceiro entrando na rede, eu tenho dado meu na nuvem, eu tenho cliente que eu quero dentro da minha rede para fazer negócio. Então faz cada vez menos sentido eu pensar numa parede, pensar que a minha rede acaba aqui. Eu tenho pernas dela para todo lado. E eu tô com um problema de vídeo aqui. Beleza. Cada vez mais complexidade. E eu não posso trazer essa complexidade para a segurança. Senão, quantas pessoas eu vou ter para administrar o meu ambiente de segurança? Um negócio que a gente ouve direto dos nossos executivos. Qual o retorno de investimento dessa solução de segurança? Quem aqui já tentou calcular ROI de solução de segurança? Você sabe quem é muito bom de calcular ROI de solução de segurança? Empresa de seguro. Porque o ROI da segurança é igual ao ROI do seguro. Depende de acontecer um sinistro, depende de acontecer um ataque, depende da pior coisa que você imaginar se materializar. É igualzinho o seguro. Qual é o ROI do seguro do seu carro? Bate o carro para você ver. É assim que a gente faz. Mas é difícil calcular, é difícil demonstrar, e você sempre tenha, né? Eu tenho um amigo meu que tem uma família grande, né? São
acho que 8 ou 9 carros dentro de casa. A gente não faz seguro, a gente pega o dinheiro que ia ser do seguro e deposita. E fica ali o nosso pool. Como os 9 não vão bater ao mesmo tempo, isso fica como o nosso seguro interno. Poxa, tem empresa que faz isso, fala, olha, eu não vou investir em segurança, porque se eu pegar esse dinheiro e investir num projeto novo, o que esse projeto novo vai me dar de dinheiro, eu não preciso investir em segurança. Exceto que se você sofrer um breach grande, você pode não estar aqui o dia seguinte. O Target, quando foi invadido, todo mundo fala do Target, esse é realmente uma invasão complexa, um caso de estudo legal, mas por que todo mundo fala? Porque o CEO do Target, o presidente, foi demitido. Tá? Não porque o ataque paralisou o negócio e eles pararam de faturar, mas porque os dados de todos os clientes e a reputação da empresa foram por terra. E quando a gente fala de resposta a incidente, tempo é tudo. A RSA ela acredita que um belo dia todas as redes serão comprometidas. Todo mundo vai ter um hacker dentro da rede um belo dia. Se você casar com essa premissa, internalizar ela e ficar em paz com isso, como é que a gente faz para dormir à noite? É tudo uma questão de tempo. Eu preciso pegar o cara da minha rede antes desse cara pegar o que ele veio buscar aqui dentro. Ninguém entra na sua rede por esporte. É caro entrar. Complexa, é trabalhoso, envolve recurso, envolve servidor, envolve gente, envolve engenharia social. Se entrou aqui dentro é porque quer alguma coisa. Então eu preciso pegar esse invasor antes que ele entre e pegue o que ele quis, ou pegue o que ele veio buscar e tire de dentro da minha rede. A nossa proposta é transformar a segurança em algo mais próximo da operação, em algo que olhe para o negócio do jeito que o negócio quer ser olhado. Qual o risco? Qual é a probabilidade disso acontecer? Como a gente opera isso com métricas eficientes, como a gente consegue demonstrar que a área de segurança está funcionando. É a gente não trabalhar com ilhas de segurança por exclusão, de segurança por inclusão e de contexto de negócio, mas transformar isso em uma coisa só. A gente chama esse modelo de segurança orientada a negócios. A gente acredita que você, tendo as suas métricas de inclusão e exclusão juntas e trazendo o negócio, as métricas, os riscos, a importância dos seus ativos para dentro, você consegue ter uma melhor comunicação entre o negócio e a segurança. E com isso, conseguir um investimento adequado em segurança, conseguir uma resposta a incidente adequada. Como que a gente trabalha isso em termos de arquitetura? A nossa segurança por inclusão e exclusão, elas são unidas por uma plataforma grande de análise de segurança, que vai pegar as métricas dos dois, combinar em algo que faça sentido, em algo que você consiga medir o resultado, em algo que você consiga medir a efetividade e você consiga de fato ver o que cada uma das suas ferramentas está te dizendo. A gente traz inteligência tanto de dentro de casa quanto de fora. Inteligência de fora de casa é, poxa, tá rolando uma campanha nova chamada Bad Habit. Né? Essa foi a de 2 semanas atrás. O Bad Habit é um ransomware que ataca dessa forma, atua dessa forma, tá vindo por esse mercado. Isso é informação importante. Enquanto antes a gente tiver isso, mais rápido a gente reage. Junta isso com a inteligência de dentro. O que é inteligência de dentro? Dado que está vindo um Bad Habit de fora, as minhas máquinas vulneráveis a ele são essas. Dentro das minhas máquinas vulneráveis, aquelas que se forem comprometidas vão destruir o meu negócio, são essas. Gente, o cobertor de segurança é curto. Eu não vou proteger todos os meus ativos da mesma forma. Não existe dinheiro para isso. Se o cobertor é curto, primeiro eu vou proteger aqueles que fazem a diferença no meu negócio. Então, eu vou pegar esses e vou tomar conta para que eles não sejam comprometidos pelo Bad Habit, por exemplo. E para isso eu preciso de inteligência interna, que a gente chama de contexto de negócio. A gente precisa de uma resposta orquestrada. Se eu detectar que esse cara está batendo na minha rede, o que eu vou fazer? Eu preciso fechar a comunicação com esses domínios. Eu preciso fechar esses protocolos.
O WannaCry era fechar 2 portas que você conseguia impedir ele de funcionar. Mas vai fechar. Qual é o impacto de eu fechar essas portas no meu negócio? O que vai parar de funcionar? Qual o risco? Quando você pede para o CSO, eu preciso fechar a comunicação externa da minha porta SMB, da minha porta NetBIOS, a pergunta que ele vai fazer é, e o que vai acontecer? Ele não está perguntando de segurança. Ele está perguntando se o remédio vai ser pior que a doença. Vocês precisam saber disso. E para isso vocês precisam ter análise de impacto. A parte de segurança por exclusão, quem cuida é o nosso portfólio NetWitness. Ele olha tudo o que está passando na rede de vocês. Olha, analisa, e ele te diz o que tem de diferente, o que tem de errado, o que foge do padrão. Do lado da segurança por inclusão, é o nosso portfólio de autenticação. A RSA ela já foi a maior fábrica de chaveiros do mundo. Quem nunca teve um chaveirinho nosso? Os nossos tokens ainda existem, mas a nossa autenticação mudou. Tá? A gente trabalha com métodos mais avançados, baseado em comportamento, baseado em aprendizado de máquina. E com isso você consegue uma autenticação, uma certeza de que o usuário é quem ele diz ser. Incomoda menos. Você ter que digitar o token para cada passo que você for dar chato. Dá para fazer uma segurança menos invasiva. E ainda com a certeza de que você sabe quem é o usuário. Com isso, você vai ter a certeza de do que está acontecendo, você vai ter velocidade na resposta e você vai ter garantia de que a resposta vai ser adequada em qualquer momento. O atacante sabe que o seu analista que tem que ir até lá? Bom, bem-vindos. O atacante sabe que o seu analista que perdeu na aposta e está lá louco da vida de ter que trabalhar no sábado de carnaval, ele não é o seu melhor cara. Adivinha a hora que ele vai atacar? Você acha que ele vai atacar na quinta-feira, 2 horas da tarde, quando seu melhor cara acabou de chegar, tá pilhado, acabou de tomar o cafezinho dele? Nada. Meio do feriado, meio da noite. E a sua resposta tem que ser adequada. E, finalmente, tá, a gente complementa isso com uma plataforma de análise, métricas e visibilidade. Tudo o que está acontecendo no seu ambiente você precisa saber. Inclusive aquilo que não gerou alerta nenhum. Por quê? Porque isso te diz como o seu usuário normal, qual é o comportamento normal da sua rede. E é a partir do normal que você descobre o que está acontecendo de anormal. A gente tem clientes que ligam para a gente, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas multiplicou por 10 o meu tráfego DNS dentro da rede. É um indicador importante. A gente sabe o que é não, mas aí a gente começa a trabalhar com hipóteses. Poxa, você consegue explicar isso de algum outro jeito que não seja tem alguém aqui dentro? Vamos tentar. Sim. Vale o princípio de Sherlock Holmes. Tirando tudo aquilo que é falso, que sobra mesmo que improvável, é a verdade. E, finalmente, a gente vai ter toda a parte de compliance e riscos em cima disso. O servidor 2 foi atacado. E daí? O servidor que cuida da plataforma de gestão de clientes foi atacado e criou um dump com os dados de 400 clientes. Opa, mudou. Então, como a gente transforma isso em linguagem de negócio? Quem faz isso é a nossa plataforma Archer. Então, quando a gente pensa em como isso funcionaria na vida real, então tem um usuário acessando dados importantes de dentro da minha empresa. O meu primeiro passo, tá, é uma atividade usual ou não usual? Poxa, ele está aqui no meio da noite, num IP vindo da Coreia do Norte, por que não? Esquisito. Né? Se ele é esquisito, o que ele está tentando fazer? Está tentando acessar um servidor com dados importantes. Então, já vou pedir uma autenticação forte para esse cara. Vou mandar um pedido de token para ele. Esse pedido de token falhou. Eu vou simplesmente negar o acesso? Não, ele está acessando algo muito importante de um jeito muito esquisito. Grande detalhe, a senha dele passou, ele ficou no token. Então, já vou suspender a conta desse usuário. Poxa, esse usuário está comprometido. Hora de suspender.
e avisar o negócio. Poxa, fica de olho em tudo que esse usuário tocou nos últimos meses. Cria um incidente sobre isso. É provável que ele tenha sido comprometido já há algum tempo. Vamos revisar. Se ele foi comprometido, da onde ele veio, como ele veio, qual é a diferença entre o atacante e o usuário legítimo. Envolve o usuário legítimo, meu amigo. Aconteceu alguma coisa com você, vem cá. O que daqui você não fez? A indústria financeira é ótima nisso. Quantas vezes vocês já receberam ligações do seu cartão de crédito? Deixa eu confirmar as suas últimas transações. Faz isso com o usuário também. Garanto para você, o usuário não quer ser a vítima. A maioria dos usuários, quando você chama ele, fala, olha, entraram na tua conta. O usuário fica louco da vida. O usuário fica puto. E fica mesmo. A gente se sente usado. Aproveita. Põe o usuário do seu lado. Tá? Então, pensando nessas partes do nosso portfólio, né? O Archer, ele é a nossa ferramenta de GRC. Tá? Ela é hoje a líder nos quadrantes mágicos todos, né? O Gartner ele quebrou os quadrantes mágicos de GRC em alguns. É uma ferramenta que ela é altamente parametrizável, você consegue criar muita coisa em cima dela sem desenvolvimento. E a gente tem toda uma comunidade que cria aplicativos diferentes e funções diferentes para o Archer, disponibiliza isso e retroalimenta a comunidade. Então, é uma ferramenta que permite você gerenciar, criar informação e consumir informação de muitas formas e para muitas aplicações diferentes. O NetWitness, que é a nossa plataforma de visibilidade, consegue te dar visibilidade em cima de logs, de pacotes e de endpoint. Você consegue ver o que passou na sua rede, como e onde tropeçou. E mesmo que não tenha tropeçado em nenhum sensor, você vai ter uma história para contar. Eu brinco que esse aqui é o nosso maior seguro para o trabalho do CSO. Um dos grandes problemas que os CSOs têm é, uma vez que o problema aconteceu, eles são chamados lá em cima, né, na sala de reunião do conselho, vão lá no board, e a pergunta que fazem para ele é, o que aconteceu? O NetWitness te dá a habilidade de contar a história. Uma vez que você detecte o que aconteceu, você consegue voltar no tempo e olhar como entrou, por onde entrou e o que fez. Se vocês quiserem ter uma experiência mão na massa com isso, do outro lado do corredor a gente está fazendo um Capture the Flag baseado em NetWitness. Tá? A gente usa o nome Capture the Flag, eu não gosto muito do nome. Para mim isso é mais um CSI. Você tem um ataque que foi monitorado pelo NetWitness, ocorreu um problema, e você tem que desvendar a cena do crime, o que aconteceu. É bem legal, bem simples, a gente vai rodar isso hoje às 2 da tarde, amanhã 9h30 da manhã e às 2 da tarde de novo. Passa lá, brinca com a gente, é um jogo divertido, para os primeiros colocados tem prêmio. Então, já deixo aí para vocês o convite. Os nossos queridos chaveiros, né? Então, o RSS Security ID, a nossa plataforma de autenticação, ela evoluiu muito e a gente consegue garantir que o usuário é quem ele diz ser, levando em conta o que o usuário sabe, nossa amiga senha, o que o usuário tem, que é o nosso amigo token, e o que ele é, o comportamento desse usuário, biometria, hábitos, tudo aquilo que o usuário não contou para ninguém, mas que faz parte do que a gente sabe sobre ele. E a gente consegue integrar isso com múltiplos dispositivos, contas e serviços diferentes. Nosso portfólio de antifraude, Fraud and Risk Intelligence, a gente consegue entender o comportamento de usuários em sites B2C. Então, a gente está falando de e-commerce, está falando de internet banking. E achar os fraudadores dentro desse comportamento. E estamos falando de monetização, fraude mesmo, não é simplesmente ataque. Tá? A gente consegue encontrar esses fraudadores, identificar o comportamento deles e separar, dentre volumes na casa de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de usuários, o fraudador do usuário legítimo, sem incomodar o seu usuário legítimo, sem impedir que o seu cliente transacione no seu site. A gente faz isso através de uma rede bastante grande de inteligência. Tá? A gente está espalhado em mais de 20 países.
com funcionários trabalhando em underground, trabalhando com inteligência, trabalhando com pesquisa de segurança. Tá? E a gente trabalha muito com processo. Então, se você falar, olha, meu problema não é ferramenta, o meu problema não é métrica, o meu problema é que eu preciso revisar o jeito que eu respondo a incidentes para responder melhor ao que está acontecendo aqui. Isso também é uma jornada que a gente pode ajudar vocês a percorrer. Tá? A gente integra com um monte de coisa, a gente tem um ecossistema bastante sadio de parceiros e de empresas que integram com as nossas tecnologias para ajudar vocês a extraírem o máximo de todas elas. Tá? Então, a gente ouve muito, mas eu já tenho CIEM. A RSA não faz só CIEM. A RSA não faz só token. A gente trabalha com visibilidade, métrica e autenticação. E tem uma série de modalidades e formas de fazer isso que a gente consegue ajudar vocês. A gente tem, se não me falha a memória, mais 3 minutinhos, então eu queria abrir para perguntas, se tiverem. Mas agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.